Vem cá, você já atendeu um paciente com pneumonia na emergência? Possivelmente sim, mas você sabe de maneira concreta quais são as indicações de internação desse paciente? Bom, fica comigo aqui nos próximos minutos que nós vamos atualizar indicações que vão direcionar a abordagem adequada desses pacientes na emergência. Se você é novo aqui, eu me chamo Daniel Lima, sou um professor educador na área de emergência e trauma, mas como eu costumo dizer, principalmente um colega médico plantonista da emergência. Tema desse vídeo: pneumonia na emergência, quando internar. Turma, eu já começo aqui com algumas sinapses destacando que a pneumonia ela tem uma importância clínica global. Ela é uma das principais causas de morbimortalidade em todo o mundo. Consequentemente, nós devemos ter uma abordagem estruturada em relação a esse agravo envolvendo pacientes que levam pacientes na emergência. E esses pacientes que chegam na emergência, eles podem ter uma apresentação leve, por exemplo, uma tosse produtiva associada com um quadro febril, ou até mesmo um quadro de insuficiência respiratória associado com sepse, provocado pela pneumonia, foco pulmonar. Inclusive, o foco pulmonar é a principal causa de foco que leva a sepse e, consequentemente, morbimortalidade em pacientes de todo o mundo. O fato é que muitos desses pacientes, eles vão procurar, então, a emergência. Cabe, então, a decisão se nós vamos internar ou não esse paciente. Esse é o objetivo desse vídeo. Nós vamos descobrir quais são esses critérios de maneira atualizada e estruturada podem ser usados para indicar uma internação de paciente com pneumonia no departamento de emergência. Isso vai certamente te ajudar, por exemplo, se você dá plantão na UPA. Isso significa que a necessidade de internação vai ser a necessidade de transferir esse paciente para o hospital de referência. Pode ser que você esteja em uma pequena emergência que então vai tomar esse direcionamento para a internação. E eu sei que muitas vezes não vai ter vaga para internar. Vai ter que deixar esse paciente em observação ou internação e aguardar vaga ali para enfermaria. Esses são algumas dificuldades que nós temos na nossa rede de urgência e emergência pública, né, aqui no Brasil. Mas vamos lá descobrir de maneira estruturada quais são esses critérios. Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos falar aspectos sobre definições. Lá na última parte, eu vou trazer alguns scores que vão direcionar de maneira bem clara, objetiva e prática e te ajudar a decisão de internação ou não. Então vamos lá. Turma, na primeira parte, definições relacionadas com pneumonia, que é importante eu destacar aqui para você. Turma, nós temos que a pneumonia, de acordo com o seu relacionamento de causa, do momento da causa, do local da causa, nós temos a pneumonia adquirida na comunidade, ou seja, em um cenário extra-hospitalar. É aquele paciente que vem da sua residência, né, com um quadro de diagnóstico de pneumonia sem ter passado por internações, né, breves, internações prévias recentes. Esse é o paciente com pneumonia, né, da comunidade. Agora, nós vamos ter também o paciente que tem a classificação, a definição de pneumonia nosocomial. E aqui, turma, a pneumonia nosocomial, ela pode ser entendida de 2 maneiras, através do tempo de 48 horas. Veja, se o paciente ele tem o diagnóstico de pneumonia após 48 horas da internação, é uma pneumonia hospitalar. Se o paciente ele tem um diagnóstico de pneumonia 48 horas após ele ser submetido a uma veia definitiva, a uma intubação orotraqueal, nós vamos ter então uma definição de pneumonia relacionada com a ventilação mecânica. Então eu destaco essas 2 definições sobre a pneumonia que nós vamos ter ali na emergência, principalmente vai ser o paciente com a pneumonia adquirida na comunidade. No segundo bloco aqui, turma, na segunda parte, indicações de internação. Indicações claras, objetivas. Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Turma, se o paciente ele tem uma saturação abaixo de 92%, um paciente, óbvio, que chega em franca insuficiência respiratória, você não tem dúvida que esse paciente vai ser internado. Esse paciente vai ter que ser submetido a um suporte avançado e internação. Agora, tem pacientes que isso
isso não vai estar tão evidente. Um parâmetro é considerar uma hipossaturação e pensar também justamente, né, na progressão daquele desconforto respiratório, daquela necessidade de oferta suplementar. O paciente que precisa de oxigênio suplementar. E vale lembrar que o paciente que alcança nível de saturação de 90, você tem que ter muito cuidado. Abaixo de 90, paciente que desatura abaixo de 90, essa queda ela é muito mais rápida e pode comprometer então a oxigenação desse paciente, levando a um quadro de hipóxia associado a uma insuficiência respiratória. Um outro critério que você pode utilizar é o reconhecimento precoce de sepsis, a progressão clínica daquele paciente. Você observar sinais de gravidade, de deteriorização clínica daquele paciente, isso vai ser um achado que vai sim direcionar para a internação. Assim como uma dificuldade de adesão aos cuidados. De repente, é um paciente que ele tem condições clínicas de submeter um tratamento ambulatorial, domiciliar, mas por questões de não poder fazer uma ingestão dos antibióticos de via oral, de não ter cuidados com a saúde, pode ser um morador de rua, pode ser um paciente com questões sociais associadas, você pode considerar nessa situação a internação do paciente. E reforço, óbvio, todo paciente com gravidade, com comprometimento hemodinâmico, um paciente com sepse, um paciente que não responde às medidas iniciais, é sem dúvida um paciente que você vai precisar internar. A dúvida é justamente naqueles pacientes que não está claro aqui que é um paciente. Não é um paciente grave, evidentemente, e você muitas vezes não é um paciente que você tem dúvidas se vai mandar ele para casa. Então, a gente precisa ter alguns critérios. Esses podem ser alguns critérios que te ajudam, mas o que vai te ajudar, de fato, em relação aos critérios, vai estar aqui na terceira parte, onde eu vou te mostrar scores de gravidade que, assim, vai te direcionar de maneira mais segura, assertiva, essa tomada de decisão. Então acompanha comigo aqui. O score que eu vou te compartilhar, turma, contigo, é o CURB 65. É uma regra mnemônica. Daniel, mas existe outro score melhor que o CURB? Existe. PORT, o PSI, ele é mais exato, ele é mais assertivo, mas, no entanto, ele é mais complexo. Ele precisa de mais informações, são duas tabelas para poder cruzar, enfim. O que é feito na prática mesmo é aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais fácil ser aplicado. CURB acaba sendo esse score mais utilizado, digamos, na nossa prática do dia a dia. Vamos entender quem é o CURB, que é um score de gravidade. Veja, nós vamos ter aqui quais são as características de avaliação, essa característica clínica, a abreviação, convulsão mental e pontuação. O doente tem alteração mental, ponto. Um exame sanguíneo, que aqui é uma limitação, né? Um exame sanguíneo para poder ter uma avaliação. Uremia acima de 50 mg por decilitro, ponto. Frequência respiratória maior ou igual a 30, ganha um ponto também. Pressão arterial, PA sistólica menor que 90 ou distólica menor ou igual a 60, um ponto. Idade acima de 65 anos, ou seja, idoso, um ponto. Então veja que CURB 65, ele vai valorizar o A, B, né, ventilação, o C e o D. Então veja, ele vai verificar respiratório, hemodinâmico e neurológico, essencialmente um exame laboratorial e idade do paciente. Então, como interpretar isso? Olha só, se o paciente ele tem um ou mais, um ou dois, ou zero, desculpa, tratamento ambulatorial, ou seja, não vai precisar internar esse paciente. Isso te direciona e te dá segurança. Se o paciente ele tem pontuação 2, considerar internação. E aí, considerar internação, você vai associar outros elementos, né? Você ter aquele feeling, o raciocínio clínico, a tua experiência clínica para considerar e reforçar essa internação. 3 e 5, internamento. 4 e 5, internamento em UTI. Além de internar no hospital, você vai ter que pedir leito de UTI para esse paciente. Então, de maneira estruturada, o score ajuda nesse sentido. Daniel, não tenho exame sanguíneo, preciso tomar essa decisão, é um paciente para ter exames laboratoriais, está difícil na minha unidade ou demora demais, isso é uma realidade. A gente pode, então, aplicar outro score, que é semelhante, menos a ureia, que é o CRB
Z65. Tirou lá o exame laboratorial, tirou a ureia e aí a gente vai ter a mesma pontuação mantendo os demais itens. Então veja, se o paciente tem 0, tratamento ambulatorial, tranquilo, tá beleza. 1, 2, considerar internação. 3, 4, internamento. E aqui você vai atrás de avaliação de gravidade maior para direcionar até mesmo para cuidados intensivos. Então veja, de maneira objetiva e estruturada para tu aplicar na prática e reconhecer esses pacientes que precisam ser, então, internados. Se você quer se aprofundar ainda mais com a prática de quem vive a emergência no seu dia a dia, com médicos especialistas, trazendo a realidade do plantão para o teu aprendizado, descobrindo condutas, técnicas, táticas, aquele pulo do gato do dia a dia, mas tudo isso baseado nas melhores evidências, você precisa estar no Elite Emergência. O link está aqui no perfil, no descritivo desse vídeo, e você vai ser assinante super acessível e acompanhar do próprio plantão. Você, colega médico que já está há um bom tempo e precisa se atualizar nos plantões, ou até mesmo colega que está começando ali os primeiros plantões na emergência. Então, o Elite Emergência é justamente para você construir um plantão seguro e atualizado. Turma, se você gostou desse vídeo, clica no joinha. Se não se inscreveu no canal, te inscreve no canal. Você recebe as notificações para cada conteúdo novo. Compartilha esse vídeo e vamos alcançar mais e mais colegas médicos, academias de medicina ou outros profissionais que atuam na emergência. Meu convite de sempre é o Bora Salvar. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.